Estamos de volta ao vivo, daqui a pouquinho tem passo a passo em biscuit para vocês. A gente agradece mais uma vez a presença da fisioterapia. Emagrecer, afinal de contas, o que é emagrecer? E para que a gente possa aí desmistificar, né, essa relação de porcentagem de gordura, de músculo, o peso na balança, que às vezes a gente tem mania de se pesar, mas tomem cuidado com esse peso final, porque várias coisas devem ser ali levadas em conta a partir daquele peso final. Acredite em você. Como assim, Tati? Olha só o material que a gente vai compartilhar. É uma das coisas que a gente costuma orientar, Tati, para ser fiel, né? Pra gente conseguir... Muda a roupa, muda o horário, a própria luz vai interferir. E quanto a gente sempre costuma falar, quanto a fotos, não tem o que dizer, né? Você tá ali com... Não há argumento. Não tem. Então, você olha as fotos, não tem. Tanto que a gente vê por aí muitas pessoas postando as fotos, porque realmente a foto do antes e do depois não tem o que dizer. Então, é um bom parâmetro pra gente... ter aquela sutil mudança, isso, né? A gente quer ver aquela mudança radical e a gente não consegue ter aquela percepção e sensibilidade de acompanhar sutilmente o caminho da mudança e as pessoas observam e reparam. Ela tá diferente. Isso é uma coisa legal. Se for vestir uma roupa que você sempre usou, mas agora não tá servindo mais a roupa, o botão não tá fechando, atenção! Liga o pisca de alerta. Mas a roupa também é um excelente comprovador ali pra gente, né? Balança. Às vezes a gente fica muito envolvido naquele número e correndo atrás de um número. É uma coisa que a gente procura... Mesmo profissional. Isso, mesmo profissional. Porque às vezes ele tem um jeito de fazer a avaliação e é legal você repetir a avaliação com ele de novo. E tem gente pelo que método gosta de desse, dobras. né? Que é o que faz o beliscão nas nossas dobrinhas. Tem gente que gosta. Deu até uma puxada agora, né? Prende até o ar. Mas você prefere qual? Ô, Tati, a biopedância eu acho que alta, né? se você tiver um bom avaliador, eu acho que dobras é melhor. Se você tiver um bom avaliador. Que é o da pinça se você tiver uma pessoa que saiba e que cumpra exatamente o protocolo, eu acho que dobras é melhor. A bioimpedância, ela varia muito, ela é uma corrente elétrica, mas ela varia muito se você também de forma errada. Então, tudo é bem específico para o biotipo. E como é importante a gente conhecer o nosso corpo, nossas particularidades. A gente vai divulgar os contatos da Dani hoje também aí, contribuindo com muito conhecimento no nosso programa. E que a cada entrevista, a cada dia a gente tem a oportunidade de conhecer mais, né? E às vezes desmistificar um pouquinho. Adorei a entrevista de hoje, principalmente por quebrar esse tabu, a balança, subir na balança. Não é só aquele número, né? Às vezes a gente olha aquele número, calma, tem que interpretar aquele número da balança. E acho que também o fato da gente nos conhecer melhor e estar aberto ao conhecimento e saber que às vezes o que é melhor para mim não é o melhor para Dani, não é o melhor para você. Somos individuais, então acho que respeitar isso. Né? Hoje a gente vê tanto radicalismo, né? Tudo generalizado, tem que ser tudo igual para todo mundo, a mesma dieta para todo mundo tem que cortar isso, aquilo, todo mundo tem que comer X e Y. Não é por aí. Né? Então que a gente tenha equilíbrio sempre na nossa vida. Obrigada, Obrigada a você, Tati. Contatos, inclusive do Projeto Inspiração, estão no vídeo. Vou fazer intervalo e já tem biscuit para finalizar o programa. Continue conosco. Gente, compartilhar com vocês as outras dicas de artesanato. Rosângela já está conosco. Tudo bem, Rosângela? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu gosto de programa assim, que a gente sai de lá e vem para cá, cheio de conteúdo. Dinâmico. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho, turminha, sobre a questão da educação, né? E educar para a autonomia. Então, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a definição, né? Autonomia e por que é tão importante os pais educarem os filhos para a autonomia. Menos e menos, e a criança vai fazendo o movimento contrário, cada vez ela vai se cuidando mais. Então, a autonomia significa que a criança ou adolescente é capaz de se cuidar. Então, o que é ser autônomo é ser capaz de cuidar de si. Os pais, a gente tem aí algumas perguntinhas, né? Alguns questionamentos. Por exemplo... essas perguntas, elas têm esse caráter provocativo, que é para os pais. Então, assim, a ideia é fazer os pais refletirem, esperar que ele mesmo dê uma solução para aquele desafio. Ele tente resolver sozinho o problema. E aí, exato, e aí eu tenho aquele impulso... Super protetor? Pode ser o pai superprotetor e tem um outro nome para isso, talvez com um grau um pouquinho mais avançado, que é o pai invasivo. Ele invade o espaço. Né? Quando a gente fala pai, nós vamos lidar com
o convite do meu amiguinho para dormir na casa dele, né? E aí o imaginário da criança é imenso. Por quê? Ah, porque eu tenho medo de escuro, ou porque minha mãe não vai estar perto. E se eu fizer xixi na cama? Ela que é uma grande contribuidora quando a gente fala sobre esse processo de educar, formar, criar os filhos, que não é fácil. Seria tão fácil se tivesse uma cartilha, né? O que fazer, o que não fazer, mas é só prática, é só vivência que de fato vai, aos poucos, ensinando a mãe ser mãe, o pai ser pai e o filho também, né? Ali se desenvolvendo. Porque é uma história singular, né? Única, individual, então não daria mesmo para ter uma cartilha, né? Os livros estão aí, as teorias, os estudos, a ciência. Difícil também encontrar esse equilíbrio, né, Rosângela? É difícil, Tati, porque os pais acabam levando para a relação com os filhos as suas expectativas, os seus desejos, aqueles sonhos que foram frustrados, que eles mesmos não realizaram. Que não é dela, mas ela assume como se fosse dela. Sim. Então, olha quão daninho, pernicioso pode ser essa postura, essa fala de pai e de mãe. Eu me lembrei de uma colocação feita por uma colega, muito lento. Ele já passou quase 1 ano na psicóloga e a psicóloga falou que é o tempo dele. Mas isso prejudica, Tati, ele na escola, por ele ser lento, principalmente para copiar a tarefa dos amiguinhos, a tarefa da lousa. Como eu posso fazer? Aqui a gente vê a preocupação da mãe, inclusive no desempenho escolar. Existe alguma forma para eu estimular ele, ser um pouquinho mais ágil? E tem essa preocupação da escola, que também é muito comum, né, de muitas mães. Como é o nome dela, Tati? Gerline. Gerline. Gerline é... Isso mesmo, né, Rosângela? Sim. Eu trabalho muito com pais, né, Tati? Trabalho muito com casais, né? Exagerando, ou às vezes uma coisa que é minha, eu estou passando, transferindo para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu neto. Por isso que a grande dica é, né, conhece-te a ti mesmo, já dizia o filósofo, né? Moral da história, o estudo, ele realmente, ele era um pouquinho, mais lento, entre aspas, mas foi o que você falou anteriormente, na brincadeira e nas outras ações, ele sempre era o primeiro. Sim. Hoje, ela comenta, ele é um homem, um pai maravilhoso. Na época foi conversado com a escola, a professora diretora, inclusive, falou, não, realmente, ele pode ter alguma deficiência, alguma limitação, mas depois logo descartou isso porque viu. No estudo, realmente, ele tinha um tempo diferente das outras crianças, mas da brincadeira e nas outras atividades, ele era sempre o primeiro. Tem que esperar e observar, né? Sim. Não posso sair daqui sem falar de algo muito sério que está acontecendo, que é o uso de medicamentos porque elas têm um comportamento em sala de aula que é difícil de lidar. Então, quando eu estava dizendo que a escola precisa cuidar da criança... Estimular as competências e as qualidades. Isso. E não, às vezes, focar naquilo que não vai tão bem. Vale a pena, né? Colocar na balança. Para a gente finalizar, uma última tela com dicas gerais aí para os pais, avós e tias de plantão.